Se o salário está curto e a gente não ganha mais, o jeito é gastar menos. Mas como administrar as contas da casa para não ficar no vermelho? Nossas convidadas são a Luana Claro, mãe da Luísa, de 1 ano e 2 meses, é isso? Isso. E a Patrícia Lages, do blog Bolsa Blindada, que é especialista em finanças. E a Luísa está aqui, ela está se divertindo com o livrinho aqui, né? Está entretida, uma graça. A Patrícia é autora do livro Virada Financeira, que traz várias dicas e orientações. Patrícia, a maioria dos brasileiros tem dificuldade aí de equilibrar as contas. Tem saída? Tem saída, tem que ter, né? Então você vai ajudar a gente. Não tem muita escolha, a gente vai ajudar para que as pessoas enxerguem qual é essa saída, né? Que todo mundo diz que tem mesmo, a gente vai mostrar aqui alguns caminhos. Uhum. E Luana, conta pra gente, então, hoje como é que tá a situação lá da financeira da família? Bom, atualmente tá só o meu marido que trabalha, né? Eu estou em casa. E, no caso, a nossa dúvida maior é como economizar, por exemplo, na água, né? Eu não sei de onde vem tanto gasto de água. É, porque às vezes a gente até fica pensando em questionar a empresa de água, ou a conta de luz também. Ou ver se tem um Exatamente. vazamento, alguma coisa, né? Exatamente. E como é que faz, então, Patrícia? Porque tem contas que são as contas fixas. Aí tem alguns extras, com bebezinho, né? Tem fralda, tem um monte de coisa. Como é que faz para fechar essa conta quando, né, só um está trabalhando ou quando não consegue ganhar mais e daí tem que gastar menos? O que a gente precisa entender é que o nosso orçamento, ele é elástico, né? A gente não pode dizer assim, mas aqui na minha casa é assim. Por quê? No caso, por exemplo, da Luana, só o marido está trabalhando agora. Então, esse orçamento, ele não pode continuar desse tamanho. Ele tem que ser reduzido para caber na renda do marido. Antes, eles tinham 2 rendas, podia ser assim. Então, agora, ele tem que ser diminuído. E tem gente que fala assim, mas é impossível, né? Como é que eu faço? Na questão das contas de consumo, por exemplo, né, que nem você falou, não sei de onde vem tanta água, a gente precisa ficar muito atento, porque, por exemplo, em julho, nós tivemos bandeira amarela na conta de luz. Em agosto, nós tivemos bandeira vermelha. O que isso significa? Que a luz ficou mais cara em julho e mais ainda em agosto. Então, uma vez que a gente sabe disso, a gente precisa tomar medidas para reduzir. O que não significa diminuir o conforto da família. Vamos ficar todo mundo no escuro? Sim, não, sim. né? Mas você tem que começar a prestar atenção, que a gente precisa sair do automático. Deixar né? de tomar banho não dá, né? Não dá. Mas dá, por exemplo, para você diminuir o tempo. Né? No Dá inverno, para reduzir bastante. O que a gente faz no inverno? Bota a chavinha no inverno, porque a gente quer tomar aquele banho escaldante. Na hora de né? escovar o dente, não deixar a torneira né, É sair aberta um o pouquinho tempo todo. do automático mesmo. Patrícia, você acha que falta planejamento para a gente conseguir aí, organizar as contas? Precisa olhar para todas elas, anotar, fazer uma planilha? Quais as dicas? A gente precisa enxergar. Né? Aquilo que a gente não enxerga não existe, né? Então, quando você não enxerga, qual é a minha conta de luz? Se você chegar para uma pessoa e falar assim, quanto você gasta de luz por mês? Dificilmente ela tem na cabeça quanto é. Então, se você não sabe, você não tem como planejar. Então, por exemplo, o meu gasto de luz é enorme. Por que é enorme? O que você está fazendo que esse gasto está tão grande assim? O que você pode fazer para diminuir esse gasto sem prejudicar ou sem tirar, né, o conforto da família? Isso é que é planejar. Por que tem tanto gasto de água? De repente tem um vazamento mesmo, né? Então é isso que a gente tem que ficar de olho. Se você não sabe quanto você gasta, você não repara o que subiu, o que baixou. O que vocês já tiveram que cortar? Que adaptações você já fez para caber dentro desse orçamento? Bom, a gente já teve que cortar algumas coisas do mercado, por exemplo, que a gente consumia assim, que são os itens, por exemplo, bolacha doce, supérfluos, né? Outra coisa, a gente tem reduzido na luz também.
aqueles aparelhinhos que fica stand-by, a gente tirou, né? A gente desliga quando não está usando. Olha, e hoje em dia, educação financeira já é matéria escolar e o que os filhos aprendem em sala de aula podem ensinar aos pais. O tipo de jogo é bem conhecido, de tabuleiro. Olha só. Mas é um tabuleiro gigante. Em cada caso, uma tarefa diferente. Contas a pagar, gastos com lazer, alimentação, investimentos futuros e tem até o primeiro emprego do programa Jovem Aprendiz. Dentro do tabuleiro tem situações que eles têm que gastar, fazer o uso consciente. Algumas coisas são obrigatórias, outras são opcionais. Os alunos são divididos em grupos de 3 e cada um recebe uma quantia em dinheiro, de mentirinha, claro, para administrar durante o percurso. A quantia dada para cada jogador foi calculada de acordo com as médias das notas do semestre. Eles têm essa vivência o tempo todo de ir pedir dinheiro para um responsável e falar, não tem, ou se não, né, como eu vou arrumar dinheiro? Então, são vivências de um adolescente. O objetivo é ensinar educação financeira aos alunos. Tudo pronto. Agora é só lançar o dado e o jogo começa. Três. Vocês vão ter 3 oportunidades de jogar a bola. 3 acertos, dobra o que pagou, que é R$5. 2 acertos, só recupera. 1 acerto, a metade. Alguém vai querer arriscar? R$5 para jogar no basquete? Nenhuma das 3? Nenhuma das 3? Lembra que isso são Para de oportunidades de se ganhar, tá? Sim. 5. Recarga de celular é gasto. E muitos de vocês acabam gastando isso. Então, esse é obrigatório pagar. Tem que pagar 5 de cada, tá? 6. Essa casa, passou por ela, tem que pagar luz, tá? Todo mês vocês, dentro da casa de vocês, a luz é obrigatória, senão... dói mesmo. Quando tem que pagar, é o que mais dói. E também caiu na água. Então, as 2 obrigações que geralmente tem em todas as casas, tem que ser pago. Vai lá no 7. Prêmio prejuízo? Não. Prêmio prejuízo, vocês vão ter que estourar uma das bexigas. Vocês podem ou ganhar ou perder. Prêmio. Neste trimestre você estudou. Superou a dificuldade e seu desempenho será recompensado. Prejuízo. Pague R$5. Aí sim, hein? Intervalo lanche. Vocês podem consumir. Jovem Aprendiz. Tá. É uma oportunidade de trabalho. Você quer ou não? Porque se vocês quiserem, vocês vão assumir o trabalho de banco. Vocês querem? Tá. Então, beleza, vai lá. Vocês caíram aqui na casa 4, tá? Investimento poupança. Vão ganhar 0,5% em cima. É opcional. Quer investir ou não? Eu vou investir. E a ideia é poupar e saber usar o dinheiro. Essa é a ideia básica. No final do jogo, os alunos calcularam as despesas e os lucros. A gente deu sorte, né, nos dados. A gente foi no intervalo, só teve um prejuízo. Eu comecei com 49 e terminei com 20. Gastei com comida, gastei nos jogos que eu perdi. Desde quando a gente é pequena, a gente não tem uma noção de eu ganhei R$10 dos meus pais, eu vou gastar tudo de uma vez. Se você tem uma noção de, eu vou gastar, 5 essa semana, aí na próxima eu ganho mais 5. Aí você tá mais de boa, né? Mas agora, nossa, eu achei muito legal, realmente, que a escola fez. A gente vai continuar com o projeto, aplicar para as outras turmas, para os outros alunos que ainda não participaram, para que eles vejam que tudo que está dentro da escola é o que eles vivem, é a vida deles lá fora, então... E o que a gente percebe é que hoje em dia os filhos acabam ensinando muito para os pais. A Luísa ainda está pequenininha, né? Mas às vezes eles começam a crescer, aí eles chegam e falam assim, mãe, precisa desligar a torneira da louça enquanto está lavando a louça, né? Então, se as crianças criam essa consciência desde cedo, aí vão ser adultos que vão saber administrar melhor. Acho que essa questão de ter educação financeira nas escolas
traz benefício para a família inteira e para a comunidade como um todo, né? Não, e é fundamental incluir as crianças no orçamento doméstico, aí, que eles saibam, né, da educação financeira dentro de casa, até para eles saberem que em certos momentos não pode gastar, que tem que economizar, o que é prioridade. E para não saírem pedindo tudo que eles querem, né? Que eles vêm pela frente. Olha, daqui a pouco vamos dar dicas de como gastar menos na hora de fazer as compras do supermercado. Estamos de volta falando sobre economia doméstica. Patrícia, a gente sabe que a alimentação é um gasto importante no orçamento da família, mas não tem jeito, a gente tem que comer, né? Temos que comer. Quais as dicas para gastar menos no supermercado? Olha, eu acho que uma das dicas que é mais eficaz é você fazer um cardápio. Porque se você vai só assim, anda pelo supermercado, né? Deixa eu ver o que eu vou comprar, provavelmente a sua conta vai ficar mais alta. Então, quando você faz um cardápio semanal e você sabe que dia que você vai ter arroz, feijão, batata, etc., você já direciona o que você vai fazer naquela semana. Não precisa fazer do mês inteiro, faz de uma semana já, ok. E aí, desse cardápio que você já definiu com a sua família, é daí que vai sair a tua lista de compra. Então, já entendeu que não pode ir sem lista. E aí, sem filho e sem fome, né? Porque com filho, o filho fica pedindo esses alimentos que são supérfluos, que não são aí, que fazem parte da cesta básica, os essenciais. Mas você sabe que eu vou um pouquinho na contramão disso. Eu digo para levar o filho, sim. Até para orientar, para ensinar? Então, quando você leva a criança no supermercado, ela vai pedir de tudo? Vai. Só que dependendo da idade dela, se você pega lá R$5, dá na mão, R$10 dá na mão, e fala, com esses 5, com esses 10, você compra qualquer coisa que você quiser, mas com esse dinheiro. Você vai ver essa criança olhando o preço, comparando uma coisa com a outra e, na maioria das vezes, ela traz o dinheiro de volta. Ótimo, você vai ensinando. Então, mostra pra gente, nesses itens aqui, por exemplo, as frutas, né? Dá pra você pesquisar e ver qual que é a temporada da fruta e ela vai estar mais barata? Sim, essa é a melhor dica para fruta. Por que é importante você introduzir fruta? Até a Luana fez isso já com a Luísa. Ela estava me contando que ela começou a botar frutas, né, incluir frutas, e a Luísa não queria. O que ela fez? Ela insistiu. Então, quer dizer, você tem ali uma coisa doce que não é um doce industrializado. Então, além de mais saudável, é mais barato. E você pesquisando as frutas da estação, elas vão estar melhores e mais baratas. Então, é sempre legal você introduzir. A criança não gosta da textura de uma fruta, bate com leite, faz uma vitamina, adoça com mel. E aí compra pouco também, porque se ela não gostar, não tem desperdício. Vai testando. Tá, e os itens que não estragam, aí pode comprar em quantidade? Olha, depende muito do quê? Quando a gente fala de alimentos, às vezes a gente tem a impressão, arroz não estraga, feijão não estraga. Dependendo de como a gente armazena, ele estraga até que muito fácil. Né? De repente não é um pote hermético, de repente ele é muito fácil de juntar aquele bichinho. Então, se você tem o cardápio, né, que a gente sugere, você já sabe. Poxa, esse mês eu não vou comer tanto arroz assim, eu não vou comprar 5 quilos. Porque a gente pensa, não, 5 quilos vai sair mais barato. Mas se você não usa e joga fora, já não foi mais barato. Então, tem mesmo que comprar 5 quilos. Produto a granel, por exemplo, como a batata. O que a gente faz? A gente fica na cabeça, meio quilo ou 1 quilo. Você vai usar meio quilo ou 1 quilo? Quantas batatas você vai usar? Verdade. O que diz o teu cardápio? Eu vou usar umas 3. Então, compra 3. Verdade. Bota 3, pesa e leva, né? E a proteína, que tem que fazer parte, né? A proteína é muito importante, né? Principalmente para quem tem criança. Então, o que você deve fazer? Pesquisa qual é a proteína que está mais barata no momento. É a carne? É o frango? Né? Então, você faz esse teu cardápio e dá uma balanceada entre carne vermelha, carne branca, um pescado, que é importante a gente introduzir, né, na alimentação da criança. Ô Mari, e produto de limpeza, né? Se a gente for comprar para cada parte da casa, a gente gasta uma fortuna. Você gasta muito, Luana, com produtos de limpeza? Olha, com o produto de limpeza, mais ou menos. Você já cortou? Cortei bastante coisa, viu? Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Compensa mais fazer as compras
por mês, mensalmente ou semanalmente? Então, depende do quê? O que compensa você comprar mensalmente são essas coisas não perecíveis, né? Com o seguinte cuidado. Do meio do mês para frente, as pessoas vão menos ao supermercado. Elas vão no começo do mês, que é quando elas recebem o salário. O mercado sabe disso. Então, no começo do mês, na primeira quinzena, não tem muita oferta. Tem mais ofertas da segunda quinzena para frente. Para o fim do mês, que as pessoas vão menos ao mercado, tem mais oferta. Então, por essa razão, é melhor, se você vai no começo do mês, você comprar menos. Então, é até bom saber a época das ofertas. Sim, porque aí depois vai ter mais oferta. Então, é melhor você ir toda semana, até para você não deixar as coisas acabarem e você ser obrigada a comprar, esteja o preço que estiver, né? E você vê as ofertas. O que tem de oferta? Então, a maçã está em oferta, eu pensei em comprar outra fruta, mas eu vou substituir pela maçã. Por isso é bom a gente ter uma ideia do preço das coisas, né? Como você falou, saber qual é a estação, para a gente dar uma direcionada. E aproveitar o que está mais barato, porque faz diferença no bolso. E olha que importante, né? A gente falou aí como os produtos de limpeza são caros, o limpa-vidros aí é um que custa... O custo é alto e a Patrícia vai ensinar uma receita caseira de limpa-vidros, é isso, Patrícia? O limpa-vidro é campeão, né? Se você olhar lá mesmo o preço e a quantidade que vem, você fala, por que isso tem esse preço, né? Então, olha só como é simples. Aqui você pode colocar 150 ml de vinagre branco, tá? Pode colocar 150 ml de álcool, é álcool de limpeza mesmo, aquele 46%, 50 ml de água e 1 colher de detergente, qualquer um que você tenha em casa. Então, isso daqui vai dar mais ou menos 350 ml de produto, que dependendo da região onde você mora, vai dar por volta de R$2, até um pouco menos de R$2. Se você for comprar o limpa-vidro no supermercado, essa mesma quantidade vai sair por R$8. Olha que então, diferença. São 400% a mais, né, em um produto. A gente está falando de um único produto. E tudo que é muito específico é ruim, porque isso eu só limpo o vidro, isso eu só passo em tal lugar. E aí você tem que comprar aquele monte de produto, né? Quando você pode fazer vários em casa, na internet tem muita receita e muitas vezes eles até limpam mais. Ótima dica, né? Porque a gente vai juntando tudo e aí no fim do mês são vários gastos. E aí, anotou a receita? Anotei. Olha, no próximo bloco tem mais Papo de Mãe. Estamos de volta com o Papo de Mãe. Eu quero saber da Luana o seguinte, outra dúvida que a gente tem é assim, na hora de comprar, compra à vista, compra a prazo, faz crediário? Você tem alguma conta pendurada aí em crediário que você ainda está correndo atrás? Eu tenho uma dívida, digamos, né? No cartão de crédito, até agora eu não consegui, devido a essa questão financeira, eu não estou conseguindo ainda finalizar ela. E o pior que daí entra juros, né? A dívida vai ficando maior. Aí quais são as opções quando está nessa situação, né, Patrícia? Até porque em alguns casos dá para negociar a dívida, tem que evitar, não sei, fazer crediário, porque às vezes é a única maneira que a gente tem de comprar as coisas também, né? Fazendo um crediário. Às vezes a gente tem alguns conceitos, né, que a gente considera 100% corretos, né? Que é do tipo, se eu não fizer uma dívida, eu não tenho nada. E isso é muito arriscado, né? Se você compra alguma coisa sem saber se você vai ter o dinheiro para pagar, você pode incorrer em não ter esse dinheiro e toda compra a prazo tem juro, mesmo aquela que diz sem juros. Por quê? Porque se você for lá com o dinheiro à vista, você vai ter um desconto. Então, o que eu indico sempre para as pessoas que ainda não estão endividadas é que elas façam o que a gente chama de compra programada, né? Que é, o que você quer comprar? Custa R$1.000? Quanto você pode guardar por mês? 200? Então, você sabe que em 5 meses você compra aquilo à vista. Então, você junta o dinheiro e aí, quando der, você compra à vista. Exatamente. Mas aí aconteceu alguma coisa, a pessoa comprou, está com a dívida.
o melhor é tentar negociar essa dívida até para esse valor não aumentar cada vez mais? Sim, o ideal é que a pessoa entenda o seguinte, né? O endividado, ele tem um comportamento, né, que o credor já sabe. Ele se sente muito envergonhado, ele se sente numa posição de quem não pode negociar. Eu estou devendo, eu estou errado. Porque fica né? com o nome sujo, né? É difícil ficar com o nome, essa palavra, o nome sujo. Mas a gente deve também pensar o seguinte, essa questão do nome sujo, Mari, eu chamo de nome protegido. Por quê? Porque uma vez que o seu nome está restrito, você não consegue fazer mais bobagem. Então, o teu nome está protegido de você mesmo. E aí né? vai lá, encara e tenta negociar essa dívida. Sim, o que a pessoa tem que entender é o seguinte, a dívida dela é um produto. É como se ela fosse comprar uma geladeira. Você não chega lá na loja e fala, eu quero essa geladeira aqui. Não, você vai falar, o que é essa geladeira? Mas por que ela custa esse preço? Mas qual é a vantagem que ela tem? Mas quanto você pode fazer para mim? Quer dizer, você sempre dá uma negociada. Com a dívida é a mesma coisa. Por que a minha dívida chegou nesse valor? Então, uma dica para quem está endividado, né? No caso, você tem uma dívida de cartão, o que acontece, né? Você vai ficar recebendo aquele monte de chamada, né? Que atormenta a vida de qualquer pessoa. A mais calma do mundo é capaz de ficar muito nervosa. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, nervoso não se resolve nada. Segundo, a empresa liga e diz, você está devendo X. O que você tem que fazer? 2 perguntas. Primeira, qual é o valor da minha dívida original? O que é a dívida original? É a dívida sem juro. Você tem direito de saber. Muitas vezes o atendente que liga, ele não foi instruído para saber que existe isso. Ele nem sabe. Então não adianta ficar batendo boca com o atendente. Você pode até falar, olha, qual é o valor original da minha dívida? Se você vê que o atendente fala, mas não tem, o valor é esse, não sei, é porque não sabe mesmo, não adianta. Pega o nome do credor e manda um e-mail. Manda um e-mail, olha, eu quero o valor original da minha dívida, essa é a primeira coisa. E segunda coisa, eu quero a memória de cálculo dessa dívida. O que é a memória de cálculo? É saber o que fez essa dívida, esse valor original, chegar nesse outro valor que estão dizendo que deve. Porque esse valor que muitas companhias ligam é chutado. Muitas vezes elas chegam e falam para você, olha, há 450 dias você está devendo, aí você já fica, meu Deus, 450 dias. Tanto que eles nem falam em meses, porque em meses dá um número menor, então eles chutam, é tudo muito bem pensado. Mesmo quem deve tem que questionar, né? Claro, tem que questionar. Gente, muito dia a gente chega lá. Muito obrigada. Fala, você quer fazer uma última outra pergunta? dúvida para fazer. No caso, nessa situação em que só o marido trabalha, a esposa não, é possível montar uma planilha mesmo assim para conseguir organizar o orçamento e sair do vermelho, por exemplo? É aí que tem que montar mesmo, né? Porque aí você tem que ficar mais de olho no que vocês têm, no montante que vocês têm, né? Porque hoje o dinheiro dele é o orçamento familiar. Então, você precisa, sim, fazer algum tipo de anotação, seja uma planilha, né? Você é dessa área, né? Então você consegue fazer uma planilha ou mesmo anotar e vocês dois dizerem, bom, é isso que a gente tem, essas são as contas para pagar. Tá dando, não tá dando? O que dá para diminuir? O que dá para cortar? Porque nós somos pessoas de costume. Então, às vezes, a gente tem o costume de pagar tal coisa que não faz mais sentido para nós. Então, de repente, por que a gente está pagando isso se não faz mais sentido para a gente? Então, vamos cortar? Vamos diminuir? E aí você começa a achar dinheiro dentro do seu orçamento, que parece uma coisa impossível, mas dá. Então, no caso, só montando na planilha para ter uma visão melhor, né? A gente tem que ter uma visão geral e quando você olha, você consegue ter essa visão muito mais do que você só imaginar, né? Eu acho que dá, eu acho que não dá. Tem que fazer a conta mesmo para ver se dá para ter certeza. Ótimo. Gostou das dicas? Amei. E você gostou das dicas também ou você está mais interessada no livro? Luísa gostou do livro. O livro das fadas fez fez muito sucesso com você, o livro. Eu não resisto a um bebê. Ela pode ficar mais um pouquinho aqui. Ela vem visitar a gente. Muito obrigada por terem vindo. Foi ótima conversa, viu? Obrigada a você. E como é que as pessoas podem saber mais sobre o seu trabalho, Patrícia, ou suas dicas? Olha, eu sempre posto dicas, as pessoas podem entrar no meu Instagram, que é @PatriciaLages, Lages com G, né? Patrícia Lages Oficial, que tem muita dica legal lá. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês. E a Luana tem um canal no YouTube sobre maternidade, é isso? Sim, chama-se Diário de uma Supermamãe. Eu criei depois que tive ela.
E contém assuntos sobre maternidade, gestação, fertilização. Legal. Né? Quem quiser patrocinar, né? Também. Este é o Papo de Mãe na Tela da Cultura. Continue sempre nos acompanhando e até a próxima.